Estamos aqui mais uma vez no nosso RGCast, né, para tratar como o tema principal das nossas conversas será a questão da saúde. A saúde que o povo precisa e merece. E aproveitando essa oportunidade de lançamento dos nossos encontros, já falar sobre o simpósio que está para acontecer agora nos dias 27 e 28 de abril, no Teatro SESI. É o simpósio, é o quarto simpósio, né? Quarto Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. Será um ambiente onde a gente está trazendo 55 palestrantes, pessoas extremamente conceituadas no mercado. Tem até gente de fora, a gente vai estar fazendo uma conexão com os Estados Unidos para poder trazer um assunto de suma importância. Ele vai estar participando de mais de uma mesa, mas isso aí daqui a pouco a gente fala. Então é isso, dando continuidade a esses encontros, eu estou aqui com meu amigo, professor, orientador, mentor, meu presidente, Cristiano Quinan. Cristiano, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. É naquele clima de informalidade, né, da gente estar aqui trocando o nosso conhecimento, enfim, e participar ao nosso público, né, a questão do que você está fazendo no Brasil e no mundo, e também trazer um pouco do que a gente vai estar discutindo nos nossos encontros no simpósio. Renato, obrigado mais uma vez, é sempre uma honra estar contigo, compartilhando conhecimento, e desde da primeira jornada, do primeiro encontro, do primeiro simpósio, levando conhecimento, levando informação, levando a discussão, aquilo que a gente precisa evoluir, que a gente precisa tratar com muito carinho, que é a gestão pública e privada, porque afinal de contas a gente não tem o sistema privado e o sistema público, a gente tem um sistema único de saúde que é integrado e financiado tanto pelo sistema público, tanto pelo sistema privado. Então a sua iniciativa de trazer a discussão a gestão público-privada, ela é essencial, e te acompanho, minha admiração e meu respeito, e sempre meu elogio por essa garra, o simpósio sempre crescendo, o simpósio sempre trazendo discussões de grande relevância para que a gente possa refletir o que a gente vai fazer amanhã para a saúde. Aliás, o que a gente vai fazer hoje pela saúde, porque a saúde é algo que está em crise, sempre esteve em crise. E agora eu venho utilizando uma referência que a gente está dentro do Titanic, no restaurante, escutando violino e o Titanic afundando. Muita gente fazendo, mas a gente precisa sentar à mesa, discutir soluções em conjunto, e o simpósio ele vem trazer isso, e vem trazer essas reflexões. É sempre uma honra estar contigo, e convido todos para que estejam participando do simpósio. Eu farei uma participação à distância nos Estados Unidos, de onde eu moro. Estou aqui hoje contigo, embarco para os Estados Unidos, para casa, mas dessa vez, um terceiro simpósio, eu fiz questão de vir pessoalmente. Agora, infelizmente, eu vou estar nos Estados Unidos, mas com todo prazer compartilhando sobre gestão, compartilhando sobre a experiência do paciente e trazendo essas reflexões que a gente precisa contribuir, fazer a nossa parte. Você está fazendo mais do que a sua parte, gente. Você está agregando 55 palestrantes de renome para discutir a saúde brasileira. Então é um simpósio de fato nacional que o Goiânia vai receber agora no mês de abril. Então parabéns, é sempre uma honra bater esse papo contigo, meu amigo. Essa honra é minha de tê-lo aqui. Você falou de estar indo para os Estados Unidos, né? Olha só que coincidência. Conta para o nosso público o que aconteceu ano passado. Ano passado nós fizemos diversas reuniões, né, online, o Cristiano lá nos Estados Unidos, e ele me ajudou bastante na organização, conexão com alguns palestrantes, a discussão da formatação da mesa, mas ele estava lá, e a gente estava naquele momento, na Green Card. Fala um pouco sobre isso aí. Isso é o amigo, que eu respeito bastante, admiro, e o esforço para que a gente possa fazer isso pela saúde brasileira. Então, depois de 3 anos nos Estados Unidos, sem vir aqui,
porque eu peguei a pandemia, peguei o meu processo de imigração que atrasou por conta da pandemia, que a imigração americana fechou, mas eu já estava lá de forma legal, e meu green card chegou em julho do ano passado, em agosto eu desembarquei, foi em agosto? Não. Foi logo em seguida. Foi. Nosso simpósio foi 27 de julho. De julho, então. Meu green card chegou em julho, eu embarquei para o Brasil, depois de 3 anos sem ver minha família aqui no Brasil, eu desembarquei em Porto Alegre, direto dos Estados Unidos em Porto Alegre, peguei um ônibus, fui para Cascavel e a primeira pessoa que eu encontrei depois desses 3 anos nos Estados Unidos de volta ao Brasil foi o Renato no terceiro simpósio nacional de gestão público-privada que aconteceu em Cascavel. Então, foi uma peregrinação, mas valeu a pena porque a gente trouxe e a gente fez uma mesa com uma pessoa que eu admiro bastante, que vai estar no simpósio, que é a Gisele, onde a gente teve a oportunidade de falar sobre a experiência do paciente, agora de forma contínua, mas bem mais aprimorado. Aprendi bastante de lá para cá, Gisele também, então a gente vem compartilhar mais uma vez uma mesa sobre esse tema que é a experiência do paciente. É um tema que nos rodeia, é um tema que a gente acha que é um tema moda, a moda da experiência do paciente, que isso é luxo, isso é complexo, isso é mimimi, isso é frescura, e não é. Experiência do paciente é a jornada completa de cuidado de todos nós que podemos ser pacientes. Então a gente precisa compreender como é essa jornada, desmistificar essa jornada, aquilo que a gente sempre traz, ela não é complexa, a gente complica as coisas e a gente tem cases de experiência do paciente, mas a nossa disposição é começar a fazer, essa disposição de fazer, e a equipe de vários hospitais já vem se aprimorando nesse sentido, mas entendam a experiência do paciente como o cuidado de forma plena, onde a gente passa a entender como é a jornada, a gente vai desenhar a jornada desse paciente, a gente vai convidar o paciente para participar da construção da jornada e da experiência dele. E a gente envolve o paciente dentro desse desenho e, no final das contas, todos ganham, e principalmente o paciente, quando a gente fala da jornada de cuidado dele e da família. A gente traz isso como uma necessidade a ser trazida para a estratégia das instituições de saúde, que sejam públicas ou privadas, para o futuro do cuidado. Uma vez que a gente tem a gente começou a certificar e ter muitos processos e travar e complicar todo o processo de cuidado. Nada contra, é necessário a gente garantir a qualidade e a segurança do paciente. Eu não posso discutir a experiência do paciente sem qualidade e segurança do paciente, mas eu sempre sou um crítico, não das certificações, mas agora a gente tem certificação nos Estados Unidos e no Brasil de humanização da saúde. Não faz sentido. Então, por onde andamos que a gente perdeu o básico do cuidado, que é ser humano, porque a gente cuida de humano. Então, a gente precisa de resgatar isso, e isso passa pelo engajamento, isso passa pela reconquista da relação médico-paciente, família, equipe assistencial, passa pela experiência dos colaboradores também, a experiência do médico. A gente precisa trazer isso à discussão, e é sempre importante e é um prazer compartilhar essa mesa com grandes amigas, especialistas que possam, que já contribuem, cada um na sua área, cada um na região, todas especialistas em experiência do paciente, e para que a gente possa desenvolver a experiência do paciente no dia a dia e trazer essa contribuição para a saúde.
Então, você estava falando aí, eu viajando aqui, né? Cada fala sua dá para fazer aqui diversas discussões. Mas uma delas que eu trago aqui é sobre Gisele. Gisele, porque tem a Gisele e a Gisele, que foi um presente. Né? Foi mais uma porta que você abriu, que foi me convidar, não sei se você se recorda, não, que é na minha idade, fazer mestrado, não, Renato, vai, não, mas tem artigos, né? Vai, e eu fui, e estou muito feliz por ter ido. E nesse momento foi quando a gente conheceu, quando eu conheci os primeiros contatos com a Gisele, uma pessoa que acho que a turma inteira ficou apaixonada por ela. Gisele é uma pessoa maravilhosa, ela é a pessoa que consegue comandar, orquestrar, né, a experiência do paciente, a jornada do paciente, até pela questão da natureza. Eu faço isso, falo isso com muita tranquilidade. Então, esse foi um achado. E outro esforço que eu fiz, que não, você não sabe, mas fiz um esforço grande, a gente está fazendo essa transmissão, porque a Gisele também não vai estar aqui. A gente está com algumas questões lá de ordem pessoal. Eu falei, Renato, eu não vou ter, mas eu quero muito estar nesse simpósio, e ela estará. E vai ser muito bacana, porque, né, a gente está fazendo um simpósio, sim, de qualidade. Então serão 2 telões, com um telão central, e vocês dois estando ali discutindo com quem vai estar na mesa e o público podendo assistir. A gente está trabalhando para, provavelmente a gente vai abrir para ser híbrido, e aí a gente vai fazer a transmissão. Além de estar fazendo a gravação, fazendo a conexão de vocês, a gente está fazendo essa transmissão. Você falou aí, cara, essa questão, né, da experiência, segurança do paciente. E a gente você fica olhando. Eu tenho uma figura que eu vejo que é uma malha de diversas coisas circulando. Que isso aqui é a área da saúde, isso aqui é um hospital, são várias coisas se conectando, né? E não tem jeito, cara. Na hora que o paciente pensou em ir para uma unidade de saúde, aquele sistema todo começa a circular, parece aqueles neurônios, aquelas coisas todas circulando. E aí, cada pedacinho desse é um pedacinho que ainda precisa se trabalhar muito. Vamos pegar um gancho que você falou aí, a questão de certificação. Eu, quando fui diretor responsável por a condução de um processo de acreditação ONA, eu fui estudar aquilo e em momento nenhum eu não falo assim, não, gente, que certificação nada. Isso é consequência. A gente certificar vamos trabalhar o processo, trabalhar a jornada, porque na hora que você trabalha o processo é muito interessante, a certificação ONA é muito interessante. O que vem ali escrito nos manuais tem que ser feito, mas não com o objetivo da certificação, com o objetivo de você trabalhar o processo, de você trabalhar a questão da gestão das pessoas, então todo esse complexo ser trabalhado. Aí, a partir dali, o que tem do outro lado? Né? Foi onde eu fui buscar esse conhecimento e me fiz. Hoje eu sou avaliadora, fiz a certificação, fiz todo aquele processo, e eu vejo que realmente tem muita coisa ainda a caminhar. Eu acho que ajudou muito. Ajudou muito, mas ainda tem muito a ser feito. Muito a ser feito porque tem muitas organizações, muitas pessoas que trabalham nisso no dia a dia e pensam na questão do certificado, de pegar aquela coisinha e não permite que se torne sustentável, que seja internalizado tudo isso. Isso é um problema. Né? Então você vê, né? A experiência do paciente, a jornada do paciente, a questão da qualidade, a questão de uma outra coisa que tem um impacto muito grande que passa por aí, é a questão dos custos da saúde. Aí a gente vai lá na questão do custo da unidade, a questão do custo do tratamento, você tem a questão do custo de como isso se processa e como isso se cobra, não só a cobrança, que existe uma cobrança dentro da gestão pública, que a saúde é pública, mas a gestão pública e a gestão privada. A gestão privada pública também é cobrada, tudo que você faz ali você tem que fazer o encaminhamento, e é feito o faturamento da União para o Estado, e aí tem aquela composição tripartite, mas isso é uma outra conversa. E tem a questão do privado, que também que tem a suplementar, né? Saúde suplementar, que custeia tudo isso. É outro. E aí você tem outros componentes disso, isso você vai não, vou pedir que você comente um pouco,
que é a questão dos outros players que têm interesse nesse processo, que são as empresas, é o individual, as empresas, que fiz uma apresentação num congresso que teve aqui, que é a questão do custo da saúde, né, nas empresas. E no custo de recursos humanos, eu não sei se esses dados estão atualizados, 16% é com essa questão de plano de saúde, que não é o suficiente para atender a demanda dos chamados colaboradores, porque nem sempre é o plano de saúde que resolve, é tratar de forma sistêmica a saúde daquela pessoa. Então tem toda essa questão de custo e tem um desperdício. Isso tudo para chegar ao ponto de falar do desperdício. É um percentual altíssimo. Queria que você me desse uma atualizada. Eu já tive 45%, 53%, depende do segmento, foi em 30%. Mas eu sei que são números, são de 2 dígitos, no mínimo. E isso é um absurdo. O custo da saúde está sendo desperdício. Quer dizer, quantos milhões se perde que a gente poderia estar investindo na atenção básica, estar investindo melhores nos processos e a gente melhorar a saúde. Eu gostaria que, se você puder, falar um pouco dessa questão. Esse é o grande desafio. Antes de trazer esses pontos do sistema, acho que é importante ressaltar que a certificação ela não pode estar no quadro. A qualidade e a segurança não pode estar no certificado. A qualidade e a segurança ela tem que estar a cada segundo dentro desse hospital. Porque a gente tem o risco, esse risco a cada dia vem se aumentando, a gente tem fatores emocionais que vêm influenciando a qualidade, a segurança do paciente e, por exemplo, a experiência do paciente só veio fazer parte das certificações, tanto do manual da ONA quanto da Joint Commission no ano passado. Isso traz a importância da discussão sobre a experiência do paciente. Então, é algo que tem que estar na nossa estratégia das instituições de saúde, que sejam elas públicas ou privadas. Então, isso é um ponto que é importante deixar registrado e essa é a evolução. Quando a gente fala do sistema e da complexidade dele, ele é insustentável. Então, a gente tem algo extremamente diferenciado que está previsto na Constituição do nosso país, que é saúde para todos. E saúde, tudo para todos. Qual é a fonte de financiamento? De onde vêm esses recursos? E aí a gente começa a comparar. Hoje o Brasil se espelha em que modelo? Ele se espelha no modelo americano, que hoje consome 19% do PIB americano. A saúde consome 19% do PIB americano, isso representa 3,5 trilhões de dólares por ano. Isso, a gente tem o envelhecimento da população, a gente tem o adoecimento da população, e tudo isso é insustentável. Só que a gente tem o exemplo, a gente é espelho do sistema americano, só que o sistema americano ele não deve ser exemplo para nós. Exemplo para nós deve ser o sistema europeu, o sistema canadense, porque eles se assemelham no modelo de financiamento, que seja público ou que seja privado. A primeira causa de falência em saúde, falência individual nos Estados Unidos, que é possível pedir essa falência individual, é conta médica. Sempre trago o exemplo. Tive, nessa minha mudança para os Estados Unidos, tive um cálculo renal nos Estados Unidos. E tive que ir para o pronto-socorro, o ER. Tive que fazer uma tomografia com contraste. Essa tomografia com contraste me custou 8 mil e poucos dólares. Isso. Um hemograma me custou 383 dólares. Mas você não tem seguro, Cristiano? Tem seguro. Só que o seguro americano, todos eles têm um out of pocket, tem uma participação que seja através de deductible, que seja através de co-seguro, que seja através de participações dos usuários, dos pacientes em toda a conta. Então, desses 383 dólares do hemograma, eu tive um copayment de 20%.
Então, o custo da saúde é extremamente elevado e não deve ser nosso exemplo. E a gente tem que dar exemplo. Então, o que a gente faz no Brasil, inclusive no Sistema Único de Saúde, é exemplo para o mundo inteiro. A gente consome no Brasil 9% do PIB em saúde, público e privado. Então a gente faz muito pelo nosso modelo de sistema único público, porque a gente garante a saúde para todo brasileiro, isso é constitucional. Não só o brasileiro, né? Também as pessoas que estão aqui. Então o acesso ele é aberto, só que isso tem um limite, isso tem uma sustentabilidade. Só que a gente não para pensar, a gente pensa só na oportunidade de cuidar, que é social, mas eu preciso de entender como eu vou financiar esse cuidado. Então ele tem que ter uma forma de gestão, que é o que a gente faz. Então a gente faz muito com pouco. Então esse é o grande exemplo que o Brasil precisa dar, inclusive, para os Estados Unidos. Eu tenho o costume de discutir isso nos Estados Unidos. O Brasil tem a síndrome do cachorro vira-lata. A gente acha que os Estados Unidos é sempre bom, é o exemplo. Não. Eu tanto que fui para lá para levar a saúde brasileira, ensinar. Inclusive, teve algum momento que a gente conversando, você falou isso para mim, Renato, aqui a gente tem muito que ensinar. Muito. As pessoas reclamam da questão da saúde no Brasil, mas venha para cá para ver o que acontece aqui. Eu lembro de você ter feito isso. Sim, então isso é fato. Mas a gente tem que começar a se espelhar no sistema europeu, a gente resgatar ou aprimorar, vamos dizer, porque a gente já tem esse sistema aqui da atenção primária, que é utilizado na medicina de família em algumas regiões do Brasil, muito aprimorado, em outras regiões pouco aprimorado, mas é um sistema lógico, porque tudo ele começa pelo início, pelo primário, não pelo secundário. Então hoje o nosso sistema está acostumado ao secundário e terciário. O que é isso? Ok, eu vou ao especialista. O especialista é secundário. Ele e a gente tem essa cultura, não, vou rodar, estou com dor de cabeça, vou no neuro. E aí 15 dias para agendar uma consulta, por exemplo, no privado, mais 2 dias para fazer um exame, mais 15 dias para retornar. Eu não tive assistência. Não tive ali a conclusão de um diagnóstico, porque o tempo não está a favor do cuidado, porque a gente tem um modelo que não funciona. Então a gente precisa de rever esse modelo e integrar esse modelo. No público a gente tem uma dificuldade porque a gestão é tripartite, então isso traz uma complexidade maior, mas a solução passa da sustentabilidade passa pela gestão também, ou principalmente nesse momento, porque o recurso ele é finito. Então, como está no livro, a saúde não tem preço, mas tem custo. E por falar em livro, eu estou aqui tomando conta do teu filho, viu? Ok, que bom, aqui, obrigado. Colhido. É isso aí. Então, isso aqui é um filho, né, que você teve. Eu acompanhei não tão de perto, mas eu tive a oportunidade de ter algumas discussões. O próximo volume eu vou estar escrevendo um capítulo também. Com certeza. É uma obra viva, um filho vivo. Ele nasceu. Então, o nosso amigo Francisco Balestrin, que assina com você, e mais outros, né? Eu ia trazer o meu porque eu não sei os demais que tiveram o livro, que fizeram a questão do livro, tem o que eu tenho. Eu tenho 3 autógrafos, né? É o seu, do Balestrin, e o do Thiago Constâncio, que é um amigo querido que a gente também tem aí. Também tem um capítulo aqui. Tem a participação no capítulo. Passar o seu filho e você comentar um pouco a questão gestão em saúde. Mas antes de você chegar a comentar, eu queria trazer algumas coisas que a gente conversou, né, lá atrás, em alguns momentos, de a sua preocupação do que é a saúde em Goiás, o que é a saúde no Brasil e o que poderia fazer, a contribuição que poderia fazer para provocar mudanças, né, em todo esse processo e a gente melhorar o resultado.
Esse filho é o filho que não é meu, é o filho que é nosso. Ele foi construído de forma colaborativa, então a gente tem a participação aqui de vários líderes da saúde, cada um em sua área. Então, navegamos aqui por toda a complexidade do sistema, da divulgação e da contribuição que cada um já traz para a saúde brasileira. A gente fez questão, esse esforço meu e do Balestrin e da Guanabara Kugan, que é a nossa editora, de devolver parte desse conhecimento para a sociedade. Por que para a sociedade? Não só para os gestores, os líderes, os trabalhadores da saúde. Porque a sociedade precisa discutir a saúde, não só nós. Então, há necessidade do envolvimento de toda a sociedade. E aqui é o início dessa discussão. Por que eu chamo de uma obra viva e o filho de fato? Porque ele nasceu e ele é vivo. Porque o conhecimento é vivo. Então, aqui, a proposta aqui no livro, como referencial teórico e com entrevistas e discussões também com esses líderes que a gente precisa ir aprimorando dia a dia. Então, é o lifelong learning, é o conhecimento constante, é o conhecimento contínuo que a gente vai trocando, que é o que você faz no simpósio. Então, o simpósio, ele desenvolve e traz essas discussões e a gente tem a possibilidade, inclusive, que é o que você está fazendo aqui, inclusive, de deixar isso para outros momentos, deixar isso para sociedade. Então, eu fiz isso através dessa obra, com essa ajuda. Você faz isso com o simpósio todos os anos. Então, o nosso trabalho e a nossa responsabilidade é essa, é devolver para a sociedade conhecimento e promover debate, promover a busca dessas soluções. E a gente só vai conseguir transformar alguma coisa, reconstruir alguma coisa, e até as pessoas, por que é um guia prático para reconstruir o futuro? Mas o futuro não está construído. Como é que eu vou reconstruir alguma coisa que não está construída? E aí Como é que você explica isso? A resposta é, a gente sabe o que vai acontecer no futuro se a gente continuar como está. Por isso que a gente precisa reconstruir o futuro a partir dessa visão, porque o que a gente vive na saúde, que seja pública ou privada, é crítico. É um caos. E a gente precisa, de forma colaborativa, de forma cooperativa, de forma em grupo, vir para o lado da mesa aquilo que meu querido amigo Gonzalo Vecina, que também estará no simpósio contigo, sempre trouxe. A gente tem um conflito na relação no sistema de saúde. E a gente precisa passar para o mesmo lado da mesa e negociar, conversar, mudar modelo assistencial, mudar modelo de remuneração, porque o modelo assistencial como está e o modelo de remuneração como está, ele é o fracasso. Estamos hoje no sistema privado, com todas as operadoras a maioria das operadoras, mais de 95% das operadoras de saúde privadas do Brasil, encerraram 2022 com resultado negativo. Grandes grupos de saúde que estão listados na Bolsa de Valores, na B3, com resultado ruim. Então, assim, alguma coisa está acontecendo. Algumas já desfazendo de ativo, né? Muitas desfazendo de ativo, desalavancando para tentar viabilizar, de forma muito inteligente, é uma estratégia, mas a gente precisa de algo mais. Então a gente precisa de ousar a fazer mais, porque o tempo ele não mais existe para isso. Então, se a gente não fizer nada hoje, amanhã a gente não sabe como vai comportar-se os 80% dos beneficiários
de assistência médica privada no Brasil, que são empresas contratantes, ou os colaboradores contratantes através de uma empresa, com sinistros extremamente elevados, com reajustes extremamente elevados. Então a gente tem o segundo maior custo depois da folha é o plano de saúde, então esse impacto ele está lá. Impacto em qualidade, então a qualidade da assistência médica privada também ela é discutível, ela vem se verticalizando com a qualidade ruim, então a gente precisa, alguns caminhos foram tomados na verticalização, mas será que a verticalização está sendo a ferramenta mais adequada? A gente precisa ter uma verticalização mais inteligente? Então a gente tem que discutir sempre, e eu acho que esse momento aqui do IRG Cast, do simpósio, em toda oportunidade que a gente tem em trazer essas discussões. Eu acho que o conhecimento, e aí aqui concluindo a questão do livro, é o que vai transformar. Essas discussões, são esses grupos, é o coletivo que vai transformar. A gente não vai conseguir fazer isso de forma individual. Então, convido todos a serem responsáveis pelo futuro da saúde. A responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade não é da operadora, a responsabilidade é nossa, como indivíduo. É indivíduo, né? Como indivíduo. Por aí, né? Como indivíduo. Para fazer um movimento coletivo. Inclusive, como usar. A gente está se cuidando, quando a gente usa, a gente usa de forma indiscriminada, a gente tem o desperdício. Será que a gente não é responsável também pelo desperdício a partir do momento que eu chego com excesso de conhecimento que hoje a gente vive, a infodemia? Então, o médico bom é aquele médico que pede ressonância, tomografia? Será? Então, assim, a nossa relação médico-paciente, como ela é? Será que a gente não precisa de se responsabilizar, uma vez que não é responsabilidade do médico a nossa saúde? A nossa saúde é responsabilidade nossa. E a gente não assumiu esse papel. Então, o papel é da sociedade. E aí o convite é para todos. Então, o simpósio não é só para os profissionais da área de saúde. São para todos, para os advogados que estão no mercado, que estão influenciando, sim. Trazer temas, né, que envolvem as questões jurídicas, também vai ter meses com discussões muito interessantes. Todas. E a gente começar a discutir de verdade algo que todo mundo está falando agora que está montando, um ecossistema de saúde. Não, o ecossistema de saúde é diferente. Não é o que está sendo apresentado. E o que está sendo apresentado? Então, o que está sendo apresentado é uma mudança do sistema de saúde. O que é a mudança? Vou verticalizar. Não. O ecossistema ele se envolve, inclusive, em temas sociais, ele se envolve em temas de transporte, de mobilidade, cidade, de varejo, de comportamento. Isso é um ecossistema. E não é um sistema de saúde como ele é mudado. Não, a gente precisa transformar. A transformação é fazer aquilo que a gente faz de forma diferente. O que a gente está fazendo, a gente está promovendo mudanças naquilo que a gente já sabe que não funciona, que é o modelo assistencial, o modelo de remuneração. Ok, é uma iniciativa, é um caminho? Mas a gente precisa de pessoas mais ousadas para fazer essa transformação, bandeira, né? E fazer essa bandeira. A gente vai voltar mais nesse assunto um pouco mais à frente, mas eu queria trazer aqui, você falando, a gente vai refletindo, vai resgatando a questão de colocar na mesa todos os interessados para discussão. E é muito difícil. Eu já fui a alguns momentos. No Conex teve isso, na Hospitalar, em ANAP, diversos momentos para fazer essa discussão. É muito difícil. Mas eu acho que a gente não deve desistir. E aí vai. Eu acho que a gente trazendo a questão do simpósio é mais um momento de se fazer isso. Não. Se você avaliar, se pegar todo o programa, não está todo mundo sentado ao mesmo tempo fazendo a discussão e tendo aquele debate. Mas você tem
ilhas de debate, que na hora que você faz uma avaliação sistêmica de tudo que está aqui, é a grande contribuição que está se fazendo para contribuir para a mudança necessária que a gente precisa ter. Então, é muito importante, sabe, esse insight, as pessoas entenderem que tem que estar se disponibilizando para eles, participarem, pegar o conteúdo, refletir e ser multiplicador daquilo que precisa ser multiplicado. Mas voltando um pouquinho também de uma outra coisa que você falou, que me remeteu lá quando você estava conversando comigo na questão do mestrado. Não sei se você se lembra disso. Não, Renato. E eu andei pegando uns artigos, né, de quem é que fazia tradução, e tudo foi em relação à jornada, à experiência do paciente. Eu falei, eu vou nessa linha. Um cara, tantos anos de saúde, dirigente, eu vivenciei isso, vou nessa linha. Eu estava começando ali. No meio do caminho, através do SEBEX também, a gente fez aquela leadership, né? Que é você ser o cara da tecnologia e inovação. Imagina, o Coroão. Aí eu falei assim, não, mudei, fui, meu mestrado, minha dissertação está em cima disso. Mas, onde eu quero chegar? Na questão de, e aí você lendo, você sendo forçado a ler artigos, a buscar o conhecimento, eu comecei a entender, cara, que falta muito para os dirigentes, falta muito para os executivos se posicionarem, trazer para si esse conhecimento e contribuir para a mudança necessária. Sabe? E aí que eu vejo que entra o SEBEX, que tem que cada vez mais resgatar ou dar continuidade àquilo que ele se propõe. Colégio Brasileiro dos Executivos de Saúde. É um colégio para trazer o conhecimento. Pelo grupo para o grupo. É de um grupo de executivos ou de líderes para a área de saúde que estão em desenvolvimento contínuo, Exato. Que precisam de desenvolvimento contínuo, por isso o SEBEX existe, para promover o desenvolvimento contínuo e certificar esse desenvolvimento contínuo do líder. Não só através de programas de pós-graduação, mas sim do conhecimento. O conhecimento ele é vivo. Então, ok, fiz o MBA, o mestrado o ano passado. Ok, o ano que vem eu preciso me atualizar. E assim, quem faz o mestrado, como você, eu brinquei com todos vocês, mas não é a brincadeira, é a toda verdade. Quando você finaliza o mestrado, você não finaliza, você inicia através da dissertação, porque a partir dali você tem a obrigação de gerar ciência para a gestão da saúde, porque através da ciência a gente muda as coisas. Então, a coletividade e a ciência. Então, é o comportamento do indivíduo em coletivo e a ciência, que ela tem uma base, ela tem vamos dizer assim, cientistas por trás de tudo isso, se dedicando, se desenvolvendo, como você agora, que a gente inicia ali uma nova jornada de desenvolvimento. A partir da sua conclusão, a gente inicia um novo estudo. Vai chegar a uma outra conclusão e assim a gente evolui através, por exemplo, do colégio, nesse desenvolvimento contínuo. Porque se a gente para como um dirigente, como um líder, não, eu estou bem, eu cheguei, eu sou professor, tô satisfeito, já cheguei. Não. Isso não significa nada. Se a gente se acomodar na posição, a gente para. E a ciência não para, a gestão não para, a evolução não para. E por que eu vou parar? Atrás de um título de executivo, atrás de um título hierárquico. Então eu tenho essa visão. Eu sou sempre um aluno. As pessoas me chamam de professor, mas eu aprendo com você aqui batendo papo. Eu aprendo indo para o simpósio, escutando os pares, os colegas. A gente faz relacionamento, a gente tem ali a oportunidade de conhecer outras pessoas, conhecer outros mundos, conhecer outras dores,
compartilhar as nossas E dores. quanto mais você vai, quanto mais você olha, você assim, eu não sei nada, deixa eu pegar uma... É e isso. vai, né? É isso. Esse é assim. O mundo é assim. Então, mas isso é o combustível para a gente. E a gente tem que entender que a gente tem um objetivo final, que é cuidar do outro. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que outras indústrias. Eu até brinquei, porque a gente tem uma emissora que um trabalho, concordo, valorizo bastante, que o agro é pop, o agro é tudo. Não. Calma aí. O agro é tech, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Não. A saúde é tudo. O indivíduo é tudo. O agro é uma indústria. A saúde, ok, ela é um negócio, ela é um comércio, nada de errado com isso, mas a gente está tratando de humano. Não é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado, ela é necessário, precisa ter sustentabilidade, por isso que a gente precisa de frequentemente revisitar, por exemplo, custos, desperdícios. Que a gente vai estar falando sobre isso no simpósio. Que é como unha. A unha cresce, eu tenho que sempre revisitar isso, processos, pessoas. As pessoas mudaram, o comportamento mudou, as gerações mudaram, a relação entre os colegas mudaram, a forma de transmitir conhecimento, olha aqui, o que a gente está fazendo, mudou. Então, assim, a gente não pode parar atrás de um título, atrás de um cargo, ainda mais na saúde. Você falou aí a questão da evolução, né? Em algum momento aí a gente estava falando a questão da evolução das pessoas, né? A evolução das pessoas, a questão dos processos, a questão da tecnologia. E aí é um assunto que eu até comentei no nosso último encontro, a questão da eficiência operacional. Tudo. Alguém precisa mudar esse parafuso aqui, porque para mim tudo gira em torno disso, esse tripé. Você, para trabalhar lá, qualquer coisa, diferença no paciente, eficiência com a pessoa, o processo muito bem azeitado, senão destrambelha tudo, afeta custo, e a tecnologia que vem cada vez mais forte para azeitar e fazer isso tudo acontecer, né? Você vê diferente, até uma consulta ao meu professor, é diferente, você enxerga diferente, que não pode fugir muito disso? Não, é isso. É pessoas, processos e a tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta, pessoas e processos é o fundamental. A tecnologia é a ferramenta que conecta pessoas, processos, mas algo que a gente não pode esquecer. Acima dos processos tem pessoas. Quem constrói processos são pessoas. Exatamente. Então, do tripé, é um tripé meio manco, mas meio manco no sentido que as pessoas têm um peso maior dentro desse tripé, tanto na construção do processo, quanto na utilização das ferramentas da tecnologia a favor das pessoas. Que é uma reflexão, ok, a gente avalia isso de forma separada. Eu tenho pessoas, processos e tecnologia. Não, tudo junto. Então, não é um tripé, é uma unidade em volta de um objetivo, de uma entrega, de um desfecho, de um cuidado, o cuidado adequado, no tempo adequado, ao custo adequado. Com experiência e jornada completa de cuidado. Desde antes dele chegar até a nossa instituição de saúde, e a jornada de cuidado ela não termina. Por que não envolver o pós-jornada nas instituições? Porque a saúde ela é inerente da vida. Enquanto eu tiver vida, eu preciso de saúde. Só que eu só busco o sistema quando eu não tenho essa saúde. Mas a jornada ela é contínua. Ela inicia quando a gente nasce e ela termina quando a gente morre. Só que eu só participo, estou só entendendo parte da jornada da pessoa
E a saúde, ela precisa ser incluída nisso. Pode parecer piegas, pode parecer apaixonante da minha parte, mas é uma reflexão que eu sempre faço dentro do desenvolvimento da saúde. E aonde a gente vai chegar, como é que eu vou reengajar ao cuidado, como é que eu vou trazer o indivíduo para essa discussão sobre a sua saúde, como é que eu vou evoluir na experiência do paciente quando eu compartilho a decisão de uma cirurgia ou de um tratamento clínico, a decisão de um cuidado paliativo com o paciente e a família do paciente. Então essa decisão não é do médico ou da equipe assistencial, ela é do paciente. Como é que eu vou devolver essa decisão para ele? Como é que eu vou participá-lo? Então, há uma oportunidade gigante, saúde, ela está aí, ela precisa ser cuidada com responsabilidade, gerida com responsabilidade. E esse é o papel nosso, como líder, como executivo, como aluno, como ouvinte, como palestrante, como colega, e a gente sempre tentar construir isso em junto. Não em ilhas, ok? A gente precisa viabilizar um simpósio, mas a gente precisa chegar e aí já fica a reflexão para o próximo simpósio ou para esse, como a gente faz, ou como a ONU faz, a gente chega numa conclusão e torna essa conclusão pública. Muito bom. A gente fazer algo em direção ao futuro da saúde, que é amanhã, é hoje. É hoje, é o amanhã que é hoje. Deixa eu te falar, você está falando aí várias coisas. Rapaz, eu estou viajando demais aqui, eu vou ficar... Está sendo excelente essas conversas que eu tenho tido aqui. Desse trabalho de mestrado, né, eu tive que fazer, faz parte, na construção, fazer entrevistas. Então eu fiz a entrevista, consolidei as entrevistas, fazendo análise da entrevista. E aí ficou muito claro, eu peguei os executivos, CEO mais voltado às startups, né? E ali eu fui me observando e os comentários, o problema que se tem na formação dos executivos. A falta de conscientização. A gente está falando, sempre tem suas exceções, a gente não estou generalizando, não. Mas estou falando de amostragem, das amostragens, da falta de formação e da conscientização do cara que ele tem que buscar o conhecimento, que ele não pode parar, isso é contínuo, o conhecimento é contínuo. Então, nessa questão, onde a gente constatou essa situação e teve uma das perguntas é o que precisa ser feito de formação. E aí também é uma coisa que tem que ser contínua, preciso estar atento. Tem o Colégio Brasileiro de Executivo de Saúde, mas existe disponibilizado no mercado formações. E aí quando a gente abre uma formação, abre um MBA ou um projeto, como é um projeto, que eu acho que você comentasse um pouco também sobre isso, que você está coordenando, né, de formação, de liderança, você vê que não tem uma adesão. Quando sai esse negócio desse, você tinha que ter briga, não, acabou, segura, vai para a próxima turma. Isso já aconteceu em alguma disciplina no passado, mas isso não tem hoje. Você não vê a ambição das pessoas, o que está sendo disponibilizado. Como no próprio simpósio, você não está disponibilizado ali quanto conhecimento, você não vê uma briga por aquilo. Então, esse projeto, eu tenho orgulho e agradeço mais uma vez de você ter me convidado para participar do corpo docente desse projeto. Como é que você vê isso? Né? É mais um filho, tá, sobre psicológico, tem outros que estão envolvidos, né, nesse processo. Mas e aí, como é que você está vendo isso? Isso está sendo disponibilizado. A gente ainda pode fazer inscrição, as pessoas podem buscar, sim. A briga está muito grande, o caminho é esse mesmo, a gente disponibilizar e para o mercado, para as pessoas buscarem esse autoconhecimento. Como é que está isso? Para quem é direcionado, ou quem
perfil que estão procurando? A gente se envolveu, assim, a minha experiência na vida executiva, na vida empreendedora e na vida acadêmica. E na vida acadêmica a gente tem essas responsabilidades. Então, de um programa de mestrado, o SEBEX e a Unialfa, onde a gente tem a oportunidade de aprimorar a ciência, desenvolver a ciência e gestão da saúde, um programa mais robusto, um programa mais que exige muito mais, tá, a experiência, porque ele nunca vai terminar. E um programa de desenvolvimento. Ok, a gente tem título e a gente tem um programa que tem te titula mestre e que te abre oportunidades, e um programa de desenvolvimento, que é um programa do dia a dia, onde a gente desenhou esse programa baseado em estudos de caso, que significa a realidade do dia a dia. Então, não é acadêmico, ele é trazido, tanto o mestrado, que ele é profissional, mas também o programa de desenvolvimento da AGIR, do ensino AGIR, para que a gente possa discutir o dia a dia e trazer professores executivos que estão ali no dia a dia, sofrendo com dor, tentando buscar soluções e compartilhar esses cases que são verdadeiros. Ok, eu estou pegando a academia, a teoria, e estou trazendo ela à prática. Como eu consigo aplicar, por exemplo, o valor em saúde, o VBHC, o Value Based Healthcare? Ok, está na teoria, mas quem já aplicou? Quem já aplicou, como aplicou? Tem outros cases? Quem está fazendo algo semelhante, entregando valor? Então, é um programa onde a gente traz essas discussões reais, com professores executivos e convidados. Então, e aí quando a gente fala da sede pelo conhecimento, a sede está pouca pelo conhecimento da saúde. A gente tem pesquisa realizada pelo próprio SEBEX, a gente tem mais de 1.200.000 líderes na saúde brasileira. A gente tem pouco produto de desenvolvimento. Mas você tem pouco produto para trabalhar essas pouco pessoas? Produto para trabalhar essas pessoas. Então, assim, o SEBEX tem os produtos e certificações que vem contribuindo com esses desenvolvimentos pontuais de habilidades e de competências focais, como compliance, como a governança clínica, como o supply chain. Mas o conhecimento ele precisa ser, mais uma vez... Isso tudo vai ser debatido no simpósio, hein? Tudo. Então, essa informação, essa formação, esse conhecimento, ele é acessível. Só que eu estou acomodado. Ou vivendo no meu furacão, tentando achar uma solução para a crise da saúde, que ela existe, não vamos negar isso. O pior problema é negar o problema. Então, assim, vamos acordar e vamos assumir. Estamos com problema. Como vamos encontrar a solução? Então, primeiro, a solução ela não está ali rodando em volta do nosso problema. Então, a partir do momento que a gente sai, vai buscar conhecimento, vai buscar relacionamento, vai conhecer, ter oportunidade de visitar um outro negócio, visitar o que estão fazendo, conhecer o que está sendo feito no Brasil, o que está sendo feito no mundo. A gente abre a mente, a gente abre a oportunidade de construir de forma diferente para o nosso negócio. Então, primeiro, eu tenho que sair de trás da mesa e ir lá fora. Então, isso falta nos líderes da saúde. Quando você fala, para a gente, até para deixar um pouco claro para as pessoas que podem estar com interesse de se inscrever, dentro da pirâmide, né, de estratégico, tático e operacional, esse programa, no caso do Ensino Agir, ele é disponibilizado para qual? Só o estratégico e tático e operacional? Porque às vezes as pessoas acham, não, isso é um negócio que está acima das minhas competências. Ele é para tático e operacional. O estratégico é o programa do mestrado. Então, o mestrado ele é estratégico, então é um programa mais que exige mais, inclusive, de tempo do líder, do executivo, que a maioria não tem, inclusive por conta dessa exigência que vivemos na área de saúde nesse processo de encontrar uma solução. Então a gente precisa a gente atende e tanto o SEBEX e a AGIR
nesse modelo. Então, o SEBEX tem programas em nível tático, operacional e estratégico. Ensino a Agir, a gente está no operacional e tático, e o mestrado, que é do SEBEX, a gente está no estratégico. Então, assim, tem para tudo, né? Tem para todos. Tem para todos os bolsos. A gente tem aqui o simpósio para que desperte isso, desperte a reflexão, traz esse aprimoramento, esse refinamento da necessidade de pensar fora da caixa e pensar fora da nossa caixa quando a gente está dentro de uma instituição de saúde. Então, esse é o problema do mundo. Então, a gente está acomodado e a gente acha que sabe, que a gente tem a solução para tudo. Não, a solução muitas vezes está aqui conversando com você, trazendo esses insights, trazendo essa discussão e trazendo a construção de tudo isso. É cocriação. Tiago, dá para a gente fazer mais uns 5 episódios? Vamos lá. A gente tem assunto, né? Mas antes de a gente, daqui a tá quase chegando o nosso final aqui, mas eu queria voltar a um assunto que a gente falou ainda há pouco, que é a questão do custo da saúde, a questão de como esse privado está sendo tratado, e eu quero te perguntar isso, porque a gente conversou muito sobre a questão da saúde e vamos trazer aqui para o nosso estado. Como é que estava? Lembra que a gente falava lá atrás, olha, as empresas não estão chegando, o pessoal aqui precisa se estruturar, se organizar, e algumas coisas foram acontecendo, e recentemente também teve alguns movimentos, né, dos hospitais preocupados com essa questão da verticalização, criaram a questão dos 500 leitos, né, os 500 mais, enfim, ações, movimentos, ninguém paralisou. Como é que está isso hoje? A gente sabe que recentemente foi lançado um programa, é um programa ousado, eu sei que você tem total envolvimento disso, é uma discussão que você traz também já há alguns anos. Como é que está isso? Como é que está muito recente? Como é que isso foi aceito? Enfim, você pode estar comentando um pouco sobre isso, porque isso está diretamente relacionado a custo também, né? Não, a saúde, a qualidade. Qualidade, custo, entrega, o corporativo, a entrega desse produto para o usuário final, para a empresa. Então, a gente tem essa ousadia enquanto a APASEG, que é a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás. Essa iniciativa eu tive a honra de participar desde o seu nascituro, desenvolvimento, planejamento e a execução, e agora a entrega do início dessas operações, que é algo que a gente vê o mercado se movimentando na verticalização. O mercado se movimenta na atenção primária. O mercado se movimenta em custo. Só que isso de forma desordenada e desconectada. O que a gente fez? A gente trouxe hospitais de referência no estado de Goiás, hospitais da associação, que somos responsáveis, toda a população goiana passou por uma das unidades de saúde dos hospitais ou das clínicas associadas à APASEG. Então, todos conhecem, os goianos conhecem a qualidade, conhecem a seriedade dessas instituições. A gente sabe fazer o secundário e o terciário, que é a especialização, é a especialidade. Então a gente tem hospitais vocacionados, cada um responsável por uma especialidade. Então a gente faz isso muito bem. Secundário e terciário, a alta complexidade da mesma forma. E a gente não fazia o primário, a gente não sabe fazer o primário. Então, o que a gente fez? A gente convidou um dos maiores players, os maiores empresas de saúde do Brasil, que é a DASA, que sabe fazer a gestão da atenção primária, já faz a gestão da atenção primária em para mais de 240 mil beneficiários em todo o Brasil, desde operadoras, beneficiários de operadoras até beneficiários corporativos. Eles sabem fazer isso. Então, a gente trouxe a expertise da atenção primária e conectamos a atenção secundária e terciária.
de forma lógica. E convidamos as operadoras para que pudessem fazer parte disso, uma vez que a operadora é o mecanismo para oferecer assistência médica privada. Convidamos as operadoras e uma operadora de Curitiba aceitou, que é a MedHealth, uma operadora que tem mais de 25 anos de mercado, opera no Paraná e opera em Brasília, com o Sírio-Libanês, por exemplo, e com a OAB de Brasília, num modelo assistencial diferente, com um modelo de remuneração diferente. Então a gente ousou fazer as duas mudanças necessárias. A mudança do modelo assistencial, através dessa integração do primário, secundário e terciário, de forma inteligente, porque eu não precisei de comprar hospital. A gente utilizou a vocação de cada um desses hospitais de referência. Eu não precisei construir mais nada, ou imobilizar capital, ou alavancar em construir uma operadora, vai construir uma operadora verticalizada, vai comprar hospital A, B, C. Não. A gente fez isso de forma mais inteligente e racional. E convidamos essa operadora para fazer parte disso. Então, mudamos o modelo assistencial e mudamos o modelo de remuneração, que é a evolução do capitation, é o compartilhamento de receita. Então, da receita que vem dessa operadora, é compartilhado o risco, a gestão e a receita entre esses dois players que cuidam da gestão primária, secundária e terciária. Então, a gente, de forma ousada, entregou isso para a sociedade goiana, por enquanto, a goianiense, aliás, e a sociedade goiana em breve, em outras regiões, esse sistema de saúde privado, essa solução de saúde privada que vai entregar, mais uma vez, o cuidado adequado, no tempo adequado, no custo adequado, inicialmente para empresas que estão com essa dor, que a qualidade, o colaborador está achando ruim a jornada que ele tem hoje em outro sistema, em outra operadora, o custo disso, os reajustes. Então a gente vai trazer ali a racionalidade, a sustentabilidade para um sistema. Então a gente é o primeiro case deste modelo de transformação do assistencial e de remuneração de forma conjunta, e sem ser uma operadora verticalizada e sem um investimento de alta monta e entregando o que de fato a gente precisa, que é assistência adequada. Minha opinião, né? Eu vejo que quando as pessoas têm resistência a alguma coisa é por chamada ignorância. Desconhece, aí eu não quero saber, eu não quero ver. Como é que você viu? Porque deve ter tido um processo, né, de entendimento, 8 meses. Conscientização e de internalização disso aí e ir em frente. Isso pode ter acontecido com quem está envolvido lá em cima nos processos. E como é que você vê o mercado consumidor? Está muito recente para fazer uma avaliação de se está tendo o real conhecimento, o entendimento do que as vantagens que esse sistema está trazendo? Sim, não de forma pública, vamos dizer assim, não estamos nas rádios, não estamos nas televisões, apesar que fui convidado para conversar sobre isso já em algumas oportunidades, mas é uma solução para uma dor. Então a gente entrega, isso não nasceu da nossa cabeça, isso foi uma demanda do próprio meio empresarial goianiense, goiano, frente aos problemas que eles estavam vivendo. Então a oportunidade de fazer entregar essa solução, ela vem para o encontro a essa dor. Então, a receptividade está excelente, porque essa demanda partiu do usuário. Então, a gente não inventou, a gente precisa encontrar uma solução. Mas o primeiro que precisa da solução foi o primeiro que foi abordado. Você quer algo diferente? E aí sim, agora a gente conseguiu entregar. Então, a receptividade ela é grande, há uma
uma mudança de cultura, é natural, mas a receptividade ela é grande no meio empresarial goiano, porque é uma dor, é um problema que eles estão vivendo hoje. Sinistros que vão de 30%, 70%, ultrapassam a casa de 100%. Isso numa economia ainda frágil, com o salário comprometido, onde a cada tempo eu vou aumentando esse custo de assistência médica na conta da empresa e na conta do colaborador, que É a tua participação? o subsídio, normalmente as empresas goianas subsidiam 50% do plano de saúde, os outros 50% é do colaborador. Então isso pesa no bolso dele. Então eu preciso de encontrar uma solução sustentável, porque ele vai ter uma assistência de qualidade, não é assistência, uma consulta de 5 minutos, tanto que a consulta na APS, que é gerida pela DASA, é no mínimo 25 minutos, porque eu estou trabalhando com medicina de família, eu estou trabalhando com uma anamnese holística do paciente, não por pedaços, não por especialidades. A especialidade, se for necessária, vai ser cuidada por um dos hospitais vocacionados. Então, essa mudança cultural, ela vem agora, recente, mas muito bem recebida por todos, tanto pelos hospitais que tiveram que mudar o mindset do modelo de remuneração, tanto também do modelo assistencial, e o beneficiário que vai ter uma mudança da entrega de fato da assistência, porque hoje ele não tem assistência. Hoje eu tenho dor de cabeça, vou ficar com dor de cabeça, vou no pronto-socorro, vou tomar um analgésico, mas qual é a dor? Qual é a doença de base? O que está acontecendo? Então aquilo foi investigado? Alguém está cuidando? A gente sabe como navegar no sistema de saúde? A gente espera e vai para o pronto-socorro porque eu não consegui agendar a consulta, mas não faz sentido. Então, por isso que a gente trouxe a atenção primária àquele que sabe fazer. Mas essa questão que você fala que trouxe, vocês criaram alguma estrutura para estar recebendo esse público? Sim. Dentro de algum hospital, dentro de alguma instalação? Criaram um espaço? Sim, a primeira unidade foi inaugurada na sede da associação, no primeiro andar, na sede da PASEG, a primeira unidade da clínica de atenção primária, que tem equipes conectadas ao médico de família. Então a gente tem uma equipe com médico de família, enfermeiro de família, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista. Então a gente tem essas equipes. Não inventou a roda, né? Não inventou, a gente pegou o que está pronto e conectou de forma inteligente. Então, se a gente não está inventando moda, essa questão do modelo de remuneração também não é. O modelo assistencial que a gente está trazendo é o modelo do sistema europeu. Então, a gente não inventou nada. A gente só pegou como está, onde funciona, as melhores práticas, e trouxemos para cá e conseguimos conectar, integrar isso, e com um propósito único de oferecer realmente algo que a população não tem, que é assistência médica. Quando você tem isso de forma estruturada, organizada, o contratante, que é a empresa, também ganha, porque ele tem lá dentro hoje a preocupação da saúde ocupacional. Né? Também. Então ele ter o acesso à informação sistêmica daquele... Quando ele, em muitos casos, ele pega aquele funcionário, aquele colaborador, ele vai para lá, para o mercado, para ser atendido, pronto, perdeu. Ele não consegue ter a informação, passa a ter uma pessoa doente, compromete o resultado, compromete tudo, e a saúde dele, né? E você tendo um sistema desse, você consegue fazer esse acolhimento. Eu entendo que é isso. Né? Sim, a gente faz essa entrega. Muito bem, doutor, professor Cristiano Quinão. Aluno. Sempre aprendiz. Que bacana, que bacana. É muito bom a gente estar conversando aqui. Eu, sinceramente, estou muito feliz, sabe? Que eu comecei a aprendiz. Eu, como venho de uma organização, vamos dizer assim, que trabalha com os 3 pontinhos, e eu sou um eterno aprendiz. Eu fui aprendiz, passei a ser um companheiro, me tornei um mestre, mas fiquei por aqui, porque eu entendo que eu sou um eterno aprendiz e tenho muito que aprender. E cada conversa dessa, você falou isso também, quando a gente se encontra, a gente aprende alguma coisa. E a proposta desse nossos encontros aqui, IRGCast, é discutir a saúde, trazer a informação
né, de quem tem a informação, porque dizem que quando você tem um conhecimento, é obesidade, né, obesidade intelectual. Já que você pega a informação, você guarda. Então você fica com ela ali, você fica obeso. Sim. Então não é, o importante é você ter o conhecimento e fazer esse compartilhamento. E eu só te interrompendo, não é obesidade mental. Porque o conhecimento é uma riqueza. E aí a gente usa, aí depende das gerações, a gente não pode ser o tio Patinhas do conhecimento. A gente não pode guardar essa riqueza que é o conhecimento. Exatamente, é compartilhar. Então, a ideia é essa, a gente trazer essas discussões, trazer o conhecimento, compartilhar tudo isso. E espero que todos estejam lá, que estão nos assistindo, no nosso simpósio, 4º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. As informações, o acesso às palestras, ao programa, para fazer a inscrição no Simplo, também você entra no site www.sngpp.com.br, você tem acesso ao link e faz a sua inscrição. É um custo simbólico, vale a pena fazer esse investimento, que certamente vai ter muito resultado. A gente vai ter a palestra de abertura com o Gonzalo Vecina, não precisa nem fazer comentário sobre ele. Nós vamos ter o fechamento, você estaria junto com ele, mas não vai estar aqui, né? Com José Salib Neto, uma referência internacional, um cara que vai estar falando sobre estratégia, muito bacana. E eu vou trazer um amigo, que eu passei por muitas histórias também. Lá em Salvador, meu filho cuidava de uma banda, era a banda Perigolino Babilac. E tem lá o vocalista, o líder da banda, que é o Pietro Leal, está em São Paulo hoje, ele vai vir aqui fazer o fechamento do nosso simpósio com voz e violão, então a gente espera fechar isso com chave de ouro. E a nossa abertura oficial, nós vamos ter um grupo também muito legal de secretário estadual, alguns secretários do município, secretário da Controladoria Geral do Estado, enfim, a gente tem bastante informação para ser compartilhada. E eu queria deixar esses minutos finais aí para você, o microfone é seu, a casa é sua. Obrigado, meu amigo. Eu acho que não só o convite para o 4º Simpósio de Gestão Público-Privada, que vai acontecer agora em abril, mas o convite para participar do 5º também, porque isso fica gravado, fica à disposição a qualquer tempo, para que as pessoas possam aqui escutar esse nosso bate-papo e o bate-papo com os outros convidados, inclusive palestrantes, e conhecimento. Então, trazer e assumir essa responsabilidade, vamos sair da caixa, vamos sair da nossa mesa, vamos sair ali da nossa zona de conforto e beber do conhecimento, beber da fonte. Isso renova, isso traz ânimo, isso traz otimismo, isso traz ideias, isso traz insights, isso traz oportunidades. Então, é neste ambiente que a gente se propõe a viver, e é nesse ambiente que a gente quer convidar todos para que estejam sempre conosco, tanto aqui com o Renato, no Instituto IRG, aqui no IRG Cast, no SEBEX, para que a gente possa construir juntos. Acho que a coletividade, mais uma vez, é o que vai construir o futuro. Então a gente está à disposição de todos e sempre à sua disposição, meu amigo. A gente é um soldado da área de saúde, conte comigo, você sabe disso, pode contar sempre. Sou meu presidente, né? Eu estou aqui E vocês não percam, a gente está agendado já com o Milton Marinho, da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, também uma unidade, uma pessoa que tem um conteúdo enorme, vai estar falando aqui vai estar no nosso simpósio, vai estar trazendo alguns temas para estar discutindo. A Karine Eslar, que vai falar no nosso simpósio sobre compliance na saúde. A Analice Arruda Vial também vai falar sobre a questão de um tema muito importante na psicologia, que é lidar com a questão da comunicação, né? A questão das relações dentro das instituições. Vai ter o pessoal da Alamed, enfim, tem uma turma muito boa, já agendada, e nós vamos estar agendando hoje. Então sejam muito bem-vindos no nosso IRGcast e a gente se encontra, nós nos encontramos no próximo
episódio. Um abraço.